Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o professor Samuel Brandt, você está no canal Teologia Assembleiana e atendendo alguns pedidos de alguns irmãos, já fazem alguns meses que os irmãos nos perguntam sobre o debate que inclusive já ocorreu sobre a questão da tristeza no Tribunal de Cristo. A gente debateu isso aqui amplamente no nosso grupo interno, o PenFEC, passamos aí vários dias conversando, trocando textos e até eu quero fazer menção do professor Clemilton, falou até algo interessante, que o debate proporcionado aí foi um bom debate, as ideias foram debatidas e não houve argumento ad hominem entre o nobre pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Abílio Santana. E o nobre professor Clemilton disse que até o debate do professor, com todo respeito, do pastor Eliseu, do pastor Abílio, ficou aquém um pouco da expectativa gerada, porque vários outros debates foram colocados e pessoas do mundo acadêmico teológico conversaram sobre o assunto assim de uma dimensão muito interessante, muito bacana. E eu vou fazer um vídeo direto, eu não vou dar aula aqui sobre o Tribunal de Cristo, tá bom? Vou falar especificamente sobre o assunto, o que nós compreendemos sobre o assunto. E já quero fazer uma observação, se você não gosta de curiosidades teológicas, dessas áreas que são um pouco periféricas, realmente não, essa questão da possibilidade de tristeza no Tribunal de Cristo não é uma doutrina central das Escrituras, isso não vai fazer eu perder ou ganhar minha salvação, então se você acha isso um assunto irrelevante, então não tem por que continuar aqui, tá bom? Então, e às vezes a pessoa vai pro vídeo, e depois vai lá comentar, isso é insignificante, isso não é a doutrina principal, então se você não gosta, então você procure outro conteúdo. A gente gosta desse conteúdo, a gente gosta daquilo que faz a nossa mente raciocinar em cima dos textos. Acho muito interessante esse debate. Então, a primeira consideração que eu gostaria de fazer é sobre o corpo de Cristo. Então, um pouco da resposta sobre esse conteúdo está em observar a cristologia, tá? Então, queríamos pontuar algumas questões interessantes. Cristo, ele nasceu sem a presença do pecado. Plenamente Deus, plenamente homem. Nenhum sentimento que Jesus teve no seu corpo, foi um sentimento pecaminoso. Se nós entendermos os sentimentos humanos que Jesus sentiu como sentimentos pecaminosos, isso vai trazer problemas desastrosos para a cristologia, tá? Então, todos os sentimentos que Jesus teve foram sentimentos que não têm relação com o pecado. Então, eu queria, em primeiro lugar, trazer Mateus. Então, vamos aqui, Mateus capítulo 26, versículo de número 37. O texto diz: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, perceba aqui que Jesus tem um sentimento de tristeza. E muitas coisas já podemos dizer a partir desse texto. Bom, primeiro, Jesus tinha a plena personalidade e a pessoalidade humana. Então, ele teve todos os sentimentos que uma pessoa tem, contudo, Jesus não teve sentimentos pecaminosos. Então, logo entendemos que a tristeza é um sentimento da pessoalidade e não é um sentimento pecaminoso. Porque se a tristeza for um sentimento pecaminoso, nós traremos problemas grandes para a cristologia, estaremos dizendo que Cristo pecou. E Cristo não pecou, impecável, santo, reto, justo, íntegro. A segunda coisa, Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Então, esse sentimento de tristeza de Jesus não é por conta de uma natureza pecaminosa que ele herda. Esse sentimento de tristeza, ele acontece porque é nato da pessoalidade humana, tá? Então, esse texto de Mateus, capítulo 26, versículo 37, é crucial para essa questão. Aí, você talvez pergunte, pastor, mas essa tristeza de Jesus não tem relação com o pecado, uma vez que está ligado com a cruz de Cristo, que é resultado do pecado? Sim, a tristeza de Cristo tem sim relação com o pecado da humanidade, não dele, mas da humanidade. Porque ele morre na cruz, tem todo aquele sofrimento por conta do pecado da humanidade. Agora, esse sentimento, embora tenha motivações ligadas à questão do pecado da humanidade, esse sentimento que está dentro de Jesus é um sentimento que não é pecaminoso. Esse sentimento não está externo a Cristo, tá? Esse sentimento está dentro dele, então é um sentimento que não é pecaminoso, embora tenha relações com o pecado da humanidade. A cruz é por conta do pecado da humanidade, tá? Então assim, já começamos a desenhar um cenário seguinte. Aí você pode colocar o seguinte, pastor, mas Cristo ainda não estava com o corpo glorificado. E aqui é outro problema que eu tenho observado na cristologia de muitas pessoas, é que dão uma dimensão para o corpo glorificado de Cristo, embora admitimos que sim, é um processo diferente. A própria transfiguração de Jesus, Mateus capítulo 7, mostra que o corpo glorificado é diferente do corpo o corpo impecável de Cristo. O corpo de Cristo tinha uma natureza impecável, pois ele não herdou a natureza de Adão, mas o corpo transfigurado é um corpo diferente. Agora precisamos atentar para o seguinte, no estado de glorificação, Jesus só foi glorificado por conta do que ele recebeu na cruz. Ele recebeu na cruz os pecados da humanidade, vieram sobre o corpo dele, que é a doutrina da imputação. Nossos pecados foram imputados sobre ele, e aí o Pai virou as costas para o Filho, e é por conta da presença do pecado no corpo de Cristo que gera a morte. João capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, olha, por isso o Pai me ama, pois eu mesmo dou a minha própria vida para tornar a tomá-la. Ninguém a toma de mim, eu mesmo a dou. Ou seja, a morte é resultado dessa entrega de Cristo. Ele entregou a sua vida. E no momento que ele entrega a sua vida, nós temos toda a doutrina da imputação, e por isso Jesus vai ter um corpo glorificado. Se Jesus não recebe os pecados da humanidade sobre o seu corpo, ele não tinha motivos para ter um corpo glorificado, porque o seu corpo já era um corpo que não tinha e não tem a presença do pecado. A questão da glorificação do corpo de Cristo tem relação com o recebimento dos pecados de toda a humanidade ali na cruz. Explicado isso, voltando para que o corpo impecável de Cristo no Getsemane, nós podemos apontar
para o tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas, e esse sentimento de tristeza, uma vez que ele não é pecaminoso, nós entendemos que ele não é impossível de ocorrer. Outra observação que eu gostaria de fazer é que no tribunal de Cristo as nossas obras serão julgadas e o nosso corpo glorificado nos dará uma dimensão de entender a seriedade das coisas espirituais. Nós temos grandes limitações para entender os projetos espirituais. Por vezes fracassamos no nosso serviço, como igreja, como obreiros, como pessoas vocacionadas, por conta do pecado que há em nós. Quando nós estivermos no tribunal de Cristo com o corpo glorificado, teremos uma dimensão melhor da profundidade das coisas espirituais. Nesse sentido, quando Cristo estiver apontando as nossas faltas e as nossas obras inúteis, palha, feno e madeira, aqui na terra, nós sentiremos um peso muito maior do que o peso que sentimos agora, tá? O pastor agora vai começar em 2025, os líderes, a convocar os irmãos para se empenhar na obra de Deus, e a gente sabe o quanto é difícil fazer essas reuniões e fazer muitos de nós entendermos a realidade do campo missionário, o quanto precisamos nos empenhar. No tribunal de Cristo, teremos ciência do quanto poderíamos ter feito muito mais para Cristo. Então, esse peso de responsabilidade no tribunal de Cristo será muito maior do que o que temos agora, tá? Então, assim, já começando a encerrar o vídeo, nós chegamos à conclusão, quase unânime no nosso grupo, que não podemos afirmar diretamente que pode existir tristeza, porque isso parece ser forte demais. Agora, nós não acreditamos que haverá uma neutralidade. Algum tipo de pesar, nesse momento do julgamento das nossas obras, deve haver, tá? Até porque não é que a tristeza, o sentimento de pesar, que é a melhor colocação, será por não receber galardão. Esse sentimento de pesar será por no sentido de eu deveria ter feito mais, eu deveria ter me esforçado mais, eu deveria ter evangelizado mais, eu deveria ter ajudado mais pessoas, eu poderia ter feito e não fiz. Então é esse sentimento de deveria ter feito mais que vai gerar esse pesar. Não o sentimento mesquinho de porque não recebi galardão, que existe duas posições sobre galardão. Uns acreditam que é a questão de glória do corpo, outras pessoas acreditam que é a questão de reino, tá? De reino. Então, para finalizar, eu diria que no cenário, por exemplo, a igreja sobe ao céu, nós temos ali Tribunal de Cristo, depois temos as bodas, depois a igreja desce com Cristo, depois dos 7 anos de tribulação, e aí nós vamos ter o milênio. No milênio teremos corpos glorificados coabitando com corpos corruptíveis. Irmão, como não teremos esse momento de pesar, tá? Como não teremos esse momento de pesar, quando no milênio haverá a presença do pecado, embora numa escala bem menor, por conta do reino de Cristo aqui na terra, mas corpos não glorificados estarão coabitando aqui juntamente com corpos glorificados. E pela falta e pelos erros daquelas pessoas que ainda estão com os corpos corruptíveis, certamente haverá um sentimento de pesar pelos erros cometidos por eles, tá? Então, assim, desprezar os sentimentos, dizer que quando o corpo for glorificado não haverá nenhum sentimento de pesar, desconsiderar que os sentimentos, eles fazem parte da pessoalidade, tá? Em Efésios, quando a gente aponta a pessoalidade do Espírito Santo como uma pessoa divina, nós apontamos o texto que diz que o Espírito Santo se entristeceu. Aí vem dizer, pastor, é linguagem antropopática. Se você admitir que os textos que dizem que Deus se entristeceu, que Deus sentiu pesar, que Deus lamentou, se trata apenas de uma linguagem antropopática, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que quando o texto diz que o Espírito Santo se entristeceu, foi atribuído uma linguagem humana para sentimento divino. Então você está admitindo que a tristeza é um sentimento humano, tá? É um sentimento humano. E essa é o ponto-chave. A tristeza, esse lamento, esse pesar, é um sentimento humano, não é um sentimento pecaminoso, senão Cristo não deveria ter sentido esse sentimento. Agora, outra coisa. Pastor, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz que toda a tristeza, que não haverá mais tristeza no céu. Olha, é preciso entender primeiro que a Apocalipse, capítulo 21 está falando de novos céus e nova terra. E a expressão pentos ali, do grego original, é bem traduzida pela maioria das traduções como luto. Porque é esse o contexto de pentos em Apocalipse, capítulo 21. Quando diz que não haverá mais tristeza, e boa parte das traduções colocam não haverá mais luto, é porque o contexto ali é sobre a ausência da morte. Não haverá mais morte, não existirá mais morte. E porque não existirá morte, não haverá pentos, não haverá luto. A melhor tradução ali não é tristeza, é luto. E aí o texto fala de dor, o texto fala de limpar todas as lágrimas. Então, duas observações sobre esse texto de Apocalipse 21, versículo 4. Primeiro, é um texto que não fala do tribunal de Cristo nem do milênio, fala do novos céus e nova terra. E sim, em segundo lugar, é um texto onde a palavra pentos está relacionada com a ausência da morte. Então, o autor está colocando que pela ausência da morte não haverá luto. E é claro. Agora eu termino o vídeo dizendo que todo o pesar que possivelmente possa existir no tribunal de Cristo e no milênio aqui na terra não se comparará à glória e à alegria que haverá no céu. Dessa forma eu termino o vídeo dizendo que a alegria da presença de Cristo, a alegria de vermos o Senhor face a face, suplantará qualquer sentimento de pesar. E outro assim, também digo o seguinte, nós não teremos amnésia no céu. Lembraremos das coisas, mas pelo fato de estarmos com o corpo glorificado, não nos afetaremos negativamente com isso. Assim como Cristo, ao olhar pessoas agora indo para o inferno, Cristo sabe disso, Cristo tem memória sobre isso, mas Cristo não se afeta negativamente sobre isso. Dessa mesma maneira, nós acreditamos que nós também teremos memórias das coisas aqui da terra, no julgamento, no tribunal de Cristo, lembraremos das nossas ações, lamentaremos por isso, mas isso não nos afetará negativamente.